Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Reboost de hoje. O meu nome é Tânia Azevedo, sou Life and Professional Coach, também sou formadora e hoje vamos falar de persistência. Vou ser a vossa anfitriã ao longo de 60 minutos. Como convidado especial para me acompanhar ao longo desta jornada, convidei a história de Walt Disney, o ícone do entretenimento, mas vamos falar mais profundamente da história dele e de que forma é que nos traz algumas aprendizagens sobre persistência e sucesso. Antes de mais nada, gostaria que confirmassem que o áudio e a imagem está a ser transmitida da melhor forma e confirmar que aos meus coaches que têm o seu diário de bordo consigo e a esferográfica, aos novos membros do Reboost de hoje, folhas de papel e esferográfica. Vamos escrever e vamos trabalhar. Aqui é um lugar onde nos encontramos connosco, porque é um trabalho de autorreflexão, é um trabalho vosso, é um trabalho que individualmente cada um, respeitando a sua própria jornada, irá tirar as suas ilações e, quem sabe, levar para uma nova etapa da vossa vida. E a nossa frase de hoje é: só vences amanhã se não desistires hoje, que resume perfeitamente a essência do nosso encontro. O que é que vos diz esta frase? Só vences amanhã se não desistires hoje. É o primeiro trabalho no vosso diário de bordo ou na vossa folha. O que é que vos diz esta frase? Só vences amanhã se não desistires hoje. Para vos ajudar a aprofundar ainda mais esta questão, vou-vos dar outras. E vou dar o tempo necessário para que as respondam com autenticidade. Não existem respostas certas. Existe a resposta que para ti faz sentido. Qual é o papel da persistência e da resiliência na realização dos teus objetivos a longo prazo? Vou repetir. Qual é o papel da persistência e da resiliência na realização de objetivos a longo prazo? Que importância é que tem seres persistente e resiliente quando se fala de concretizar objetivos a longo prazo? Agora uma pergunta ainda mais difícil. Como é que a autodisciplina e a determinação influenciam a capacidade de superar obstáculos e alcançar conquistas significativas? Vou repetir. Como é que a autodisciplina e a determinação influenciam a capacidade de superar obstáculos
e alcançar conquistas significativas. Perguntas com respostas objetivas, respostas que o importante aqui não é a palha, nem encher chouriço. O importante aqui é ir direto ao ponto. Como é que a autodisciplina e a determinação influenciam a capacidade de superar obstáculos e alcançar conquistas significativas? A próxima pergunta, que ainda vai afunilar mais este tema. De que forma a manutenção de uma visão de longo prazo pode ajudar a lidar com os desafios do presente? Volto a repetir. De que forma a manutenção de uma visão a longo prazo pode ajudar a lidar com os desafios do presente? De que forma o cuidado, de que forma é que olhas para a visão a longo prazo daquele que é o teu sonho e de que forma é que este cuidado, este interesse em olhar para o teu sonho com relevância faz com que te ajude a lidar com os desafios do presente? Já todos responderam? Agora vamos à próxima pergunta, ainda mais difícil, mas sei que qualquer um de vocês é capaz de a responder. Como é que a capacidade de resistir à adversidade fortalece o caráter e pode levar a vitórias futuras? Como é que a capacidade de resistir à adversidade fortalece o caráter e pode levar a vitórias futuras? Como é que a tua capacidade de resistir às adversidades faz com que o teu caráter se torne mais forte e te possa levar a vitórias futuras? Agora, a quinta pergunta: qual a importância de aprender com os fracassos e como é que eles te
podem impulsionar a ter um maior crescimento pessoal e profissional? Qual é a importância de aprender com os fracassos e como é que eles te podem impulsionar a um maior crescimento num papel pessoal e profissional? Vamos à sexta pergunta de 8 perguntas. Das 8 perguntas mágicas desta sessão do Reboost. São as 8 perguntas que serão respondidas no início e que sugiro a que sejam respondidas novamente após o Reboost. A sexta pergunta: de que maneira a autoconfiança e a autoestima influenciam a perseverança mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis? De que maneira a autoconfiança e a autoestima influenciam a perseverança mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis? Já todos responderam? Agora vamos à sétima pergunta. Como é que o tempo e a paciência desempenham um papel fundamental na tua jornada rumo ao sucesso? Como é que o tempo e a paciência desempenham um papel fundamental na jornada rumo ao sucesso? A oitava pergunta: por que é que a capacidade de te adaptares às mudanças e seres flexível é crucial para enfrentares desafios durante a procura por metas e objetivos? Porque é que a capacidade de te adaptares às mudanças e de seres flexível é crucial para enfrentar desafios durante a tua procura por metas e objetivos, durante a tua busca por metas e objetivos, durante a tua jornada por metas e objetivos?
Agora gostaria que lessem as vossas respostas e que selecionassem 5 a 6 etapas que ou motivos que vos levam a dizer que a persistência leva ao sucesso. Leiam as vossas respostas e nas vossas respostas identifiquem 6 tópicos, 6 motivos que vos levam a dizer que a persistência leva ao sucesso. De forma objetiva, para rentabilizar o nosso tempo. Aqui para o nosso reboost, escolhi Walt Disney, mas tenho a certeza que se tivesse escolhido a história de qualquer um de vós, também seria uma história de persistência em relação ao sucesso. Acredito que em cada um de vós existe uma história que não foi fácil, uma história que foi dolorosa e uma história que vos permitiu limar arestas e estarem aqui hoje comigo como são. Hoje honro a vossa história, da mesma forma que honro a história do Walt Disney. É igualmente relevante. É uma história de heróis, é uma história de guerreiros, é uma história de corajosos. Agora falando de Walt Disney. Walt Disney nasceu em 1901, um visionário do mundo do entretenimento e famoso por criar a Disney Company. E quem não conhece a Disney Company e os parques Disney e os famosos filmes da Disney e o famoso Mickey, a Minnie, o Donald e por aí fora. Ele, foi famoso principalmente pela sua primeira personagem, Mickey Mouse, mas ele enfrentou uma série de desafios ao longo da sua vida e a sua resiliência foi fundamental para o seu sucesso. Sabem quais foram, os motivos que, fizeram com que o Walt Disney desenvolvesse uma grande capacidade de resiliência? O que é que sabem sobre a história do Walt Disney? O que é que torna o Walt Disney resiliente? Façam uma coluna e de um lado coloquem Walt Disney e do outro colocam o vosso nome. O que é que torna o Walt Disney resiliente? Só 5 tópicos. E do outro lado, 5 tópicos.
O que é que vos torna resilientes? O que é que vos torna persistentes? Tal como Walt Disney. Voltando à nossa história. Walt Disney nasceu numa época, bastante complicada, numa intensa crise financeira, uma altura em que as oportunidades eram escassas, uma altura em que a capacidade de sonhar era limitada, ínfima ou quase inexistente. Um luxo para poucos. Mas Walt Disney, desde tenra infância, sempre demonstrou muita criatividade e era um excelente contador de histórias. Assim diziam os seus amigos. Mas o seu sonho de criar algo diferente, algo inovador, fez com que o seu início também fosse um bocadinho desafiador. E porquê é que eu digo que o início dele foi desafiador? Walt Disney, ele começou como desenhista e cartunista em Kansas City e ele enfrentou muitas dificuldades financeiras e fracassos. A sua primeira empresa, a Laugh-O-Gram Studio, faliu e se pensam que isto foi o primeiro e único impacto negativo na vida dele, enganam-se. A vida dele é cheia de fracassos, cheia de momentos péssimos, cheia de momentos super desafiadores, muitos deles raramente ou poucas pessoas irão passar ao longo da sua vida. Ele sofreu fracasso atrás de fracasso. Ele não criou só a Laugh-O-Gram Studio, isto foi só o primeiro fracasso, entretanto criou muitas outras empresas. Diz-se aí pelas ruas que a habilidade que ele tinha como desenhista não era a mesma que a lidar com números e que fez com que estas empresas não tivessem grande sucesso. A falta de habilidade que ele tinha de lidar com números. O fracasso foi tal e o insucesso foi tal que ele foi viver para a rua. Já casado, ele viveu na rua e a sua esposa em casa da sua mãe. Ele viveu nas ruas. E na rua, no pior momento da vida dele, sem comida, sem água, sem teto, sem abrigo, sem afeto. Ele viu-se sozinho numa rua escura, sem ninguém para o ajudar. E foi aí que encontrou um parceiro nesta jornada que parecia sem fim. Um parceiro com quem ele partilhava a comida, alguma comida que encontrava no lixo. A este parceiro chamou Montgomery, um pequeno rato que, atrevido, vinha ter com ele. Maior dos corajosos, o maior dos aventureiros. E vinha pedinchar comida, sempre que ele percebia que o Walt Disney tinha comida também para ele. E durante este momento escuro da vida do Walt Disney, ele recomeçou a escrever, ele recomeçou a desenhar. E ele desenhou, imaginem, a primeira personagem da Disney, o rato, que viria a ser conhecido por Mickey Mouse. Mas o nome inicial, Montgomery. E mesmo naquele momento escuro, ao desenhar Montgomery e ao magicar as incríveis aventuras que Montgomery iria fazer,
inspirado naquele momento tão desafiador, ele encheu-se de bravura, encheu-se de coragem e telefonou para a esposa e disse que já sabia qual seria o próximo passo, qual seria o próximo momento do seu sonho de criar algo inovador, algo extraordinário, algo incrível que nunca ninguém tinha criado até então. E a esposa confiou no sonho dele e veio ter com ele. E durante uma jornada de comboio que parecia não ter fim, até a empresa a quem ele pediu oportunidade através da personagem Montgomery, a esposa, que adorou a ideia, apoiou a ideia, disse: eu só não gosto é do nome. Acho que o nome é muito comprido, não fica no ouvido, não é sonante. Precisava um nome um bocadinho mais pequeno, um bocadinho mais sonante. E o Walt Disney, já por tudo, já, o nome é o nome. Disse: se não gostas do nome, escolhe outro nome. E foi aí, durante este percurso de comboio, que a esposa do Walt Disney batizou o rato, que inicialmente era Montgomery, por Mickey Mouse. E a caminho de Hollywood, o nosso visionário pensou que seria um caminho linear e um caminho sem falhas, tendo em conta o passado que ele já tinha tido. Mas não foi bem assim. Ele continuou a ser rejeitado e a ser visto como um fracasso, às vezes até um bocadinho louco, pelas ideias mirabolantes do que um rato poderia fazer. E acham que ele parou? Não. Ele enfrentou múltiplos nãos de editoras e teve muitas dificuldades em encontrar o sucesso, mas ele tinha a capacidade de ver o que poucas pessoas conseguiam ver. Ele queria criar uma experiência inspiradora sobre personagens que levavam as famílias a sonhar e principalmente a brincar juntos, em que houvesse espaço para os pais, houvesse espaço para as mães, houvesse espaço para as crianças, que todos se sentissem identificados dentro daquelas histórias, dentro daqueles espaços. E já nesta altura ele visionava um ambiente de sonho. E ele nunca desistiu, porque ele conseguia ver o que mais ninguém via. Apesar das rejeições, Disney não desistiu da sua visão, porque ele acreditava no potencial do seu personagem, Mickey Mouse, mesmo quando outras pessoas não viam valor nele. Com a criação de Mickey Mouse em 1928, Walt Disney começou a ganhar destaque. Mesmo com os nãos que foram surgindo, ele fundou a Walt Disney Company, mas desta vez ele pensou: se eu tenho jeito para desenhar, mas eu não tenho jeito para contas, se calhar é melhor fundar esta empresa com alguém bom em contas. E quem é que ele conhecia e eximiu? O seu irmão, Ray. O seu irmão
foi o seu parceiro e fundou a Walt Disney Company com ele, com foco na qualidade, na inovação, na narrativa e revolucionou a indústria do entretenimento. Um cuidava das contas, o outro cuidava da visão. E mesmo quando a visão se tornava gigante, existia o outro que eh, tratava do planeamento, tratava de pôr mãos a caminho para tornar aquela visão possível dentro das condições que já existiam. Hoje, apesar de Walt Disney já ter falecido há muitos anos, existe um legado duradouro, um legado da Disney que vai além dos parques temáticos ou até dos filmes, ou até do Mickey Mouse. A sua empresa tornou-se sinónimo de imaginação, de criatividade e magia para as pessoas de todas as idades, em todos os cantos do mundo. Quem já foi à Disney entende que é realmente um mundo mágico. É um mundo criado para pessoas, é um mundo criado para o melhor que existe nas pessoas. E a sensação é de que mesmo um adulto, mesmo um idoso, pode recordar o que é ser criança, o que é ser genuíno, o que é poder brincar sem que a concretização da imaginação seja um limite, porque existe um bocadinho de tudo, um bocadinho de grandes sonhos que também nós tivemos na nossa infância. O que é que a história de Walt Disney vos traz de reflexão em relação ao vosso percurso? Já pensaram que muitas vezes olhamos para um sonho e pensamos, ele é difícil, sem sequer tentar. Outras vezes, alguém nos diz que este sonho é difícil e abala as nossas estruturas, sem que exista a compreensão de que a visão é vossa. A visão é vossa e não existe mais ninguém no mundo que a consiga ver com a mesma precisão que cada um de vós. É o vosso sonho, é a vossa visão, é a vossa relevância. E algo na vossa vida tornou aquele sonho concretizável na vossa memória. Foi algo na vossa vida que levou àquela direção. E está tudo bem e faz todo o sentido na vossa ótica. Mas dentro de cada um de nós existe um Walt Disney, porque a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de construir sonhos é inimaginável, é infinita. Mas também a nossa capacidade de os deixar dentro de uma gaveta. Hoje, o que me levou a partilhar a história de Walt Disney foi ser uma história tão extrema, tão dura e tão encantadora no final. Porque esta história não terminou quando ele morreu. O último parque da Disney, o qual ele estava a trabalhar, mas não o chegou a ver, o maior parque da Disney do mundo, não foi inaugurado por ele, mas sim pelo irmão. E quando questionaram na inauguração que este parque era diferente de todos os outros, porque Walt Disney não teve a oportunidade de o ver,
Sabem o que ele respondeu? A primeira pessoa a ver este parque foi o meu irmão, Walt Disney. E cada detalhe, cada filosofia, cada ambiente, cada momento foi criado, idealizado e visto, primeiro por ele e depois por todos nós. Hoje gostaria que neste momento que transformassem, quem sabe, os vossos medos em coragem e que se inspirassem na história do Walt Disney e que neste momento só vosso, só nosso, que respondam a esta pergunta: qual é o vosso sonho que com a persistência adequada irá ser concretizado, um passo de cada vez, a partir de hoje, porque já foi visto, já foi sentido no vosso coração e tem relevância para existir para todos nós. Tirem este momento só vosso e escrevam qual é o vosso sonho. Com a persistência adequada, teria relevância em existir neste mundo, porque tem relevância em existir na vossa mente e no vosso coração, porque é lá que ele é visto e revisto, mesmo que não seja todos os dias, de tempos a tempos, e mantém-se presente. Vou ficar em silêncio uns minutos. Escrevam. Escrevam com a maior das autenticidades, mas escrevam. Escrevam sem limites, porque os sonhos não têm limites. Escrevam com verdade, escrevam com relevância, não a pensar em mim ou em qualquer outra pessoa, mas na relevância que fez com que ele existisse. Estamos a aproximar do final da nossa live, mas antes de encerrar, gostaria de compartilhar algumas palavras finais de incentivo e de motivação. Estas vêm do Walt Disney. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. O que é que isto significa? Que a concretização de um sonho é um ato de coragem, mas acima de tudo de persistência. A Walt Disney não foi construída num dia.
nem sequer numa década. A Walt Disney passou por fases bastante boas e extraordinárias, mas mesmo durante a sua existência existiram desafios, porque a visão era muito maior e muito à frente do seu tempo. E muitas vezes as limitações tecnológicas também fizeram parte desta jornada. Mas a persistência e acreditar, a capacidade de acreditar que aquela visão faz sentido existir, fez com que o Walt Disney Company existisse até aos dias de hoje. A empresa que é e que inspira sonhadores à volta do globo. Portanto, se querem memorizar uma frase hoje, é esta. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Porque a resistência e a resiliência de Walt Disney é um exemplo inspirador de como a determinação e a persistência podem levar ao sucesso, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. E ao chegar ao fim da live de hoje, quero que se lembrem que a jornada para o sucesso é construída com pequenos passos e a persistência é a chave para alcançar os nossos objetivos. E antes de vos agradecer a todos vós por se juntarem a nós hoje e desejar que continuem perseverando e até dizer que nos vemos, quem sabe, numa próxima live do Reboost, gostaria também de partilhar uma história muito, muito, muito especial. É uma história que não tem PowerPoint, porque não precisa. É uma história viva. É uma história de uma jovem determinada e cheia de sonhos, oriunda destas ilhas açorianas, cujo nome ecoava pela sua resiliência e ambição. E esta jovem chamava-se Tânia Azevedo. E a jornada começou entre campos verdejantes e no calor de uma comunidade que se unia e que a acalentava. Mas o que ela ansiava acima de tudo era que algo transcendesse fronteiras e inspirasse vidas. E um dia, após enfrentar desafios profissionais, que acredito como qualquer um de nós, e pessoais, a Tânia tomou uma decisão corajosa e transformadora. Deixou para trás a segurança de um emprego convencional e, munida de experiência em gestão e vendas e uma paixão por entender as complexidades humanas, embarcou numa jornada de autoconhecimento e aprendizagem contínua. E durante as inúmeras viagens que fez ao longo da vida, nacionais e internacionais, a Tânia absorveu conhecimento valioso sobre liderança, comunicação e o poder das relações humanas. E foi durante um período em que ela viajou mais que ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de criar a Líder Consultoria e Formação, que mais do que uma empresa era um convite para todos se tornarem líderes das suas próprias vidas. Só que este sonho e este projeto ficou na gaveta, até aquela decisão corajosa. E a missão desta empresa era clara: fortalecer o equilíbrio de cada ser humano, respeitando a sua necessidade no meio corporativo, familiar e individual. E o nome não foi escolhido ao acaso. A líder não era apenas uma expressão, era um convite para influenciar positivamente
as pessoas ao redor. Mas algo mais profundo começou a moldar esta jornada transformadora da Tânia. Ela desenvolveu um método único, baseado na sua experiência, na experiência das pessoas que passaram pela líder, no conhecimento que foi adquirindo ao longo dos anos e que continua a adquirir. E a este método chamou Selenite. Uma abordagem que vai além do coaching convencional, porque é um ponto de fusão de Selene, a deusa da lua, que representa a emoção, e Zenith, o ponto mais alto da excelência. Promove a plenitude e o equilíbrio. E ao longo dos anos, a Tânia, comprometida com a visão de se tornar uma referência internacional, expandiu as áreas de atuação, integrando o método Selenite. E cada cliente, cada participante, tornou-se parte desta narrativa, moldando a história com resiliência, conhecimento e transformação pessoal. Assim, e com alguns projetos paralelos que em breve irão ouvir falar, a líder não é apenas uma empresa, é uma história em constante evolução, onde todos são protagonistas da sua própria jornada de sucesso. A Tânia não lidera apenas como consultora, coach ou formadora, mas como a personificação da busca pelo melhor eu de cada um, guiada pelo impacto internacional e pela essência transformadora do método Selenite. Esta história não é uma história qualquer, é a minha história. E na história da Líder Consultoria e Formação foi uma história de mais de 42 anos. Foi uma história que ficou na gaveta durante 20 anos. E o que despoletou, o que fez com que fosse à altura, foi um momento pessoal e profissional tão desafiante, mas tão desafiante, que exigiu que fosse desenvolvida uma habilidade, a persistência. Porque esta visão, mais ninguém a tinha, só eu. Este sonho, mais ninguém o tinha, só eu. E naquele momento, posso-vos dizer, um dos piores momentos da minha vida, eu abri a gaveta e permiti-me voltar a encontrar o sonho e permiti-me diariamente, incansavelmente, trabalhar neste sonho. E eu estou aqui, como vossa parceira de jornada, para vos dizer que um dos maiores segredos para que um sonho seja possível, para que um sonho seja permitido existir, é a nossa capacidade de persistência, é a nossa capacidade de acreditar, apesar de o mundo não vos vai dar pancadinhas nas costas e dizer muito bem, isto é a melhor visão, isto é o melhor do mundo, ai que ideia brilhante. Não é isto que vai acontecer. As pessoas, muitas até por afeto e por proteção, vão tentar que desistam dos vossos sonhos. Mas a capacidade que vocês têm de persistir, apesar de, é que vai fazer com que este sonho, como tantos outros, seja apenas um companheiro de noite ou um propósito e um legado deixado ao mundo. Hoje, espero que o Reboost vos tenha inspirado, não só através da história do Walt Disney, mas pela história que
a história dele honra. Honra todas as vossas histórias. Honra todas as nossas histórias. Honra as histórias dos nossos ancestrais, de todas as outras pessoas que ousaram construir, ousaram criar, ousaram sonhar e ousaram, acima de tudo, ser persistentes para criar o mundo que temos hoje. Eles fizeram a sua parte. Agora é a vossa vez de fazer a vossa. E se o vosso sonho é ter uma vida equilibrada, e se o vosso sonho é permitir que os vossos filhos cresçam e vivam a sua infância, se o vosso sonho é algo tão relevante como isso, sigam, porque ele é tão importante como qualquer parque Disney, porque as pessoas são importantes e o mundo é feito de pessoas. Da minha parte, agradeço a vossa presença e, acima de tudo, agradeço que me tenham permitido, através deste momento de reboost, partilhar aquela que também é a minha visão de sucesso. Um grande bem-aja e até uma próxima.